Bom dia, povo abençoado de Jesus. Vamos para a segunda epístola do apóstolo Pedro. E ele começa essa epístola falando de uma forma bem curiosa e de uma forma que nós temos que prestar atenção como que o Espírito Santo transforma a vida das pessoas. Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo. Ele não começa falando, eu sou o apóstolo, mas servo. E nós temos que aprender que Deus ele transforma caráter de pessoas. Esse homem era um homem bronco, um homem que negou Jesus 3 vezes, um homem que gostava de sobressair acima dos outros. O que a gente vê o poder transformador do Espírito Santo na vida de um homem que caminhou com Jesus, um homem que tinha tudo para ser soberbo, mas agora não, ele começa falando servo e apóstolo, não apóstolo e servo. Essa epístola é uma epístola de despedida dele da igreja, porque o Espírito Santo já havia alertado ele que ele iria morrer, que ele iria partir. Quando Jesus pergunta para ele, tu me amas? Jesus vai falar com ele. Olha que coisa interessante. Quando você era moço, você guiava os seus passos, você te cingias. Mas agora, quando for velho, estenderás a mão, outros te cingirão e te levará para onde não queres ir. Disse isso para dizer com que tipo de morte que Pedro ia glorificar o Senhor Jesus. Você está vendo, meu irmão, que essas pessoas não importavam de morrer. A tradição diz que ele foi morto, crucificado de cabeça para baixo. Isso não tem na Bíblia, a tradição, mas ele foi morto, foi. Ele fala que pelo poder de Jesus Cristo tem nos sido doada todas as coisas. Aquele que nos chamou para a sua própria virtude e glória, para que nos tornemos participantes da natureza divina, livrando das corrupções e das paixões que há no mundo, que devemos associar com a nossa fé à virtude, conhecimento, o domínio próprio, perseverança, a piedade, a fraternidade, o amor, e essas coisas existindo em nós, vai nos fazer frutíferos e vai nos dar herança na glória. Assim você será frutífero no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. E aquele que não tem isso, ele é cego, né? Ele está completamente cego, esquecendo de como que deve ser e deve se portar como um cristão. Por isso, ele diz, estarei sempre disposto a trazer à sua lembrança essas coisas, ciente que brevemente deixarei esse tabernáculo, como o Senhor Jesus revelou para ele, e que ele ia esforçar diligentemente, que mesmo depois da partida dele, ou seja, quando ele partisse, a igreja lembrasse dessas coisas, os irmãos lembrassem dessas coisas, de seguir a piedade, a fraternidade. Ele fala, eu não te dei a conhecer Jesus Cristo, o poder dele, por fábulas, pois nós mesmos somos testemunhas, ou seja, ele andou com Jesus, porque Jesus recebeu de Deus a glória, e ele ouviu aquela voz do céu, este é o meu filho amado, quando estava no Monte da Transfiguração. Guarda a palavra profética, lembrando que a profecia está lá em 1 Coríntios 14, 3. Ele fala, nenhuma profecia vem de particular elucidação, mas homens santos, cheios do Espírito Santo, falam da parte de Deus. O capítulo 2 parece que ele está falando para hoje. Surgirão também falsos profetas, falsos mestres, falsos pastores, pregando heresias destruidoras, que eles farão comércio das pessoas. E hoje o meio gospel é só comércio. É venda de bênção. Imitando o catolicismo romano, que vendia indulgência, hoje as igrejas vendem bênção. Abandonaram o reto caminho, se desviaram completamente do projeto, que é pregar a palavra e fazer discípulo. Movidos por avareza, farão comércio de vós. Palavras fictícias, palavras que não estão na Bíblia, prometendo algo que Deus nunca prometeu. Deus não poupou a anjos, prendeu no abismo, está lá em Judas capítulo 1, verso 6, se destruiu esse mundo através do dilúvio. Não poupou a cidade de Sodoma e Gomorra, destruindo com fogo aquele lugar, e poupou o justo Ló, porque aquele homem gemia ali no meio daquela geração perversa. E nós também estamos gemendo, pelo menos quem tem um espírito, no que virou o mundo de hoje, escárnio de muitos pastores que negam o Senhor Jesus diariamente nos seus púlpitos, buscando a glória para eles mesmos, que não tem um pingo de reverência com o Senhor.
Agora ele começa a falar desses que abandonaram o caminho de Deus e seguiram pelas suas paixões, o fim que está reservado para eles, e que vivem segundo paixões mundanas, tendo os olhos cheios de adultério e avareza, filhos malditos. As igrejas estão lotadas de filhos malditos, pastores avarentos com os olhos cheios de adultério, estão enredados no caminho de Balaão. Ele que era um profeta de Deus virou um macumbeiro e agora ele fazia trabalhos de feitiçaria. Leia Números capítulo 23 e 24. Então Pedro está citando esse homem que foi um homem de Deus e agora era um homem do demônio. E por que Deus usou ele para abençoar e profetizar a estrela do nascimento de Jesus? Foi ele quem profetizou, está em Números 24, 17. Porque os dons e os atributos de Deus são irrevogáveis. E quando ele foi amaldiçoado, o Espírito de Deus veio sobre ele e ele abençoou Israel. Ele não vai escapulir da morte, pois ele vai armar ciladas para Israel. Ele vai ser morto. Pedro está citando este homem como exemplo de falso profeta, para os quais está reservada a negridão das trevas. Proferindo palavras de vaidade, engodam pelo engano aquelas pessoas que estavam prestes a abandonar o mundo. São enredadas de novo por causa da mentira desses homens. Mentirosos, avarentos, roubadores, ladrões, bandidos, que não pregam a palavra de Deus, mas manipulam a palavra em benefício próprio do seu império, que não tem mais nada de Jesus Cristo. Depois de escapar das contaminações do mundo pelo conhecimento do nosso Senhor Jesus, se deixam enredar de novo, já não tem mais jeito, porque essas pessoas provaram o dom celestial e agora estão blasfemando contra o Espírito. Pedro fala, o cão voltou para o seu próprio vômito e a porca lavada para o lamaçal. Foge desses falsos profetas, desses falsos pastores. Pastor, como é que eu conheço um homem de Deus? Pelo fruto. Um homem de Deus não vai te ensinar a amar o mundo, nem voltar para o mundo. Um homem de Deus vai te ensinar primeiro a amar Jesus e depois a amar pessoas. Que naquela época já iam surgir escarnecedores, falando, Jesus vai voltar, cadê a volta dele? Com seus escárnios. E Pedro fala sobre Noé, que o mundo da época de Noé foi destruído pela água. Mas esse mundo que nós vivemos agora, ele está entesourado para fogo e a destruição dos homens ímpios. Que o Senhor não retarda a sua promessa, como muitas pessoas dizem, mas é porque Ele é bom, misericordioso. E temos que lembrar que um dia para com Deus é 1000 anos, e 1000 anos como um dia. A terra e as suas obras serão abrasadas pelo fogo, os céus serão incendiados. E tende por salvação, como o amado irmão Paulo vos escreveu, acerca da sabedoria que Deus deu para ele, nas quais há coisas difíceis de entender, que os ignorantes deturpam para a destruição deles. E hoje os teólogos de plantão pegam passagem do apóstolo Paulo e deturpam essas passagens. Para você conhecer o apóstolo Paulo, que ele está ensinando, você tem que conhecer toda a palavra de Deus. Porque ele era um fariseu, doutor da lei, que estudou aos pés de Gamaliel. E ele termina falando, crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus te abençoe e te guarde, no nome preciosíssimo de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Fique na paz.